Israel é um lugar ímpar na face da terra. Por onde nós passamos no território de Israel, existe uma história importante ou uma profecia que está se cumprindo nesses dias. Em Israel está a origem de toda a cultura e da sociedade judaico-cristã. Os lugares históricos de Israel não são importantes apenas para o povo judeu. A igreja que alcançou os gentios começou com 100% de judeus e num lugar muito próximo do túmulo do rei Davi. Então venha comigo até o cenáculo, aonde o Espírito Santo desceu sobre a igreja original do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom, nós estamos aqui no cenáculo em Jerusalém, local onde o Espírito Santo desceu e a igreja começou. תן בי את שובך, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. אני יכול לפני כס אלוהים, הרומם את שמך מעל כל שם. אין כמוך Então aqui é o lugar original do início da história da igreja cristã. E esse lugar fala a respeito também, não apenas da origem em Jerusalém, mas vai falar a respeito daquilo que está sendo feito desde 2000 anos atrás até os dias de hoje por todos os lugares do mundo. Porque o Senhor começou uma obra através da sua igreja de judeus em Jerusalém e espalhou isso por todo o mundo. O apóstolo Paulo foi levantado como um apóstolo para alcançar os gentios e ele falando a respeito de quem somos nós em Cristo, quem somos nós em relação aos judeus. No livro de Romanos ele fala que nós fomos enxertados, que Israel é a boa oliveira e nós gentios, nós fomos enxertados, a oliveira brava foi enxertada, nós fazemos parte de uma mesma árvore e a raiz é uma só. Agora, ele também diz lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 11, fala: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisos por aquele que se intitulavam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Deus pegou o judeu, que ele começou através de Abraão, um processo para abençoar todas as nações e todas as famílias da terra. E pegou os gentios e ligou, enxertou em Israel, e Jesus fez essa junção pelo seu sangue. Então a igreja, a sua raiz, a sua origem
está em Israel. É verdade que os séculos foram se passando e a igreja foi se distanciando de Jerusalém e ela foi se tornando romana. E assim ela se perdeu sua tradição, perdeu sua origem, perdeu a sua natureza e descaracterizou. Quando nós tivemos a Reforma Protestante, há cerca de 500 anos atrás, na verdade, a igreja ela melhorou bastante, abandonou algumas coisas que não tinham nada a ver com a palavra de Deus e com o propósito do Senhor para a sua igreja. Porém, o que a igreja precisava não era de uma reforma, era de restauração, de ser retornada ao seu estado, à sua origem. E a sua origem está em Israel. Então, esse é um tempo de restauração, não apenas de Israel, não apenas do povo e da terra, mas esse também é um tempo da restauração daqueles que foram enxertados, porque se Deus está restaurando toda a árvore, também tem que restaurar os seus galhos. Então nós precisamos voltar às nossas origens, deixar a cultura, deixar o sistema romano que contaminou a igreja e voltar a ser mais parecido com a nossa origem que está aqui em Jerusalém, que está aqui em Israel. Eu lembro que quando eu estive em Auschwitz, em Birkenau, campo de concentração na Polônia, onde cerca de 6 milhões de judeus foram executados durante o Holocausto, um líder local nos explicou a respeito do que havia acontecido naquele local, que um alto oficial do nazismo, primeiramente, esteve ali e fez uma consagração daquele território para fazer sacrifícios a Satanás. E sacrificaram milhões de judeus. E enquanto eu ouvia aquilo, eu perguntava ao Senhor, por que é que eles escolheram fazer sacrifícios com os judeus e não com a igreja? E aí o Espírito Santo me respondeu enquanto ainda eu orava. Ele me disse assim, porque os ramos não sobrevivem sem a raiz. E o que nós vemos na história da igreja na Europa, um continente de grandes avivalistas, de grandes pregadores, de grandes missionários. Quando Satanás matou a raiz na Europa, os galhos se secaram. E hoje nós estamos num tempo que precisa renovar. Assim como renovou a nação de Israel, também a igreja cristã espalhada por todo o mundo precisa ser renovada, precisa ser restaurada ao seu estado original. Então, voltemos para Jerusalém. Vamos nos desligar de Roma e voltar para Jerusalém, porque é tempo de restauração de todas as coisas e Deus vai cumprir o propósito do jeito que Ele quer e não do jeito que o homem deu a condução no seu próprio caminho.
Quando o apóstolo Pedro profetizou que Jesus voltaria no tempo da restauração de todas as coisas, a igreja só estava iniciando. Portanto, ele não falava da restauração da igreja, e sim de Israel. Israel e a igreja juntos fazem parte de um plano só do reino de Deus. Hoje, nós estamos vivendo um tempo da restauração de Israel e também uma restauração da igreja, que já em 2000 anos passados, ela se afastou bastante das suas origens judaicas e assumiu um formato romano. Quanto mais a igreja volta para suas raízes, mais ela se descontamina de toda a infiltração pagã que houve dentro do cristianismo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aqui o seu like e também se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos. Quero te ver na eternidade. Deus te abençoe muitíssimo.